na recording. E o OBS pega o ursinho, só que provavelmente o OBS não vai pegar, que eu não uso o áudio do OBS, eu uso o áudio do ursinho. Mas então, aqui vai ser mais uma sessão de cenas curtas da Academia de Heróis do Brasil. Aliás, Academia de Heróis de São Paulo, que também é do Brasil, mas enfim, só para especificar. Como sempre, se vocês quiserem, vocês podem ver na descrição do vídeo o link pro canal, pro servidor do Discord. Estamos cada vez crescendo mais. Agora nós estamos com 4 mestres no canal. Talvez 5 na próxima semana. Mais jogadores. Então, estamos crescendo aqui. E fazer um grande cenário de heróis no Brasil. Então, como hoje é essa sessão de cenas, vão ser cenas entre NPCs e PJs. Basicamente com a Vic. Não só a Vic personagem, mas a Vic pessoa. Como é que você apresenta? Você vai apresentar tudo. Você apresenta ou só fala, oi, eu estou aqui? Dá pra fazer a apresentação no começo de cada cena, né? Mas não sei se Sim. totalmente necessário, porque todo mundo já me escuta toda vez, tipo, oi, eu sou a Vicky! Olá, eu sou a Vicky. Olá, eu sou a Vicky. Vamos lá, amiguinha. É hora da aventura! Enfim. Ai, caralho. Não fala que é hora de alguma coisa, senão brota os moleques. Hora do duelo! Aí já viu, né? Esse é um bom meme. É um bom meme. Eu aceito esse meme. É um meme aceitável. 8 em 7. Mas vamos pra academia de heróis, né, caralho? É hora da aventura do duelo! Mas enfim. Hoje nós temos algumas cenas que a gente separou. Vamos ver se a gente grava todas. Depende de quanto tempo ficar cada uma. Nada, sem script. Só ideias. Então a primeira cena que a gente vai fazer aqui é de Baltazar e da diretora, que eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui das minhas anotações. Aí é bom de gravar o fundo, o pessoal pode ver. O professor é Halaef Safiori. O nome de heroína é Hassa, na diretora da escola. Muito bem, vamos voltar aqui para a mesa do jogo. E você pode apresentar o Baltazar, que ele meio que só apareceu em uma sessão. Ah, mas eu tenho que apresentar com a voz dele. Não, acho que não. Só se quiser. Ah, não. A voz dele já é complicada pra fazer. Então faz só diz quem ele é. Basicamente, Baltazar é o pai adotivo da Mika. Pronto. E ele é tipo fodão, entendeu? Ele sabe de um monte de coisa, é um super cientista e tal, e ele é orientador de heróis. E é velho pra caralho. E ranzinza. Ele também tem super invenção? Ele, assim, não é como se ele tivesse super... Ele sabe fazer equipamentos que auxiliam os heróis, porque ele conhece muito bem os heróis. Sim. Ele só não produz, quem produz é a Mika. Ela tem super invenção? Tipo, ela planeja algumas coisas pros heróis, sabe? Ela faz os testes junto com o pai dela. Será que isso daqui vai dar certo? Tipo, tanto que ela testou aquele tecido lá com o Mutaro. Sim. É que no cenário, super invenção é um poder que algumas pessoas têm que criam máquinas impossíveis. Não é criar máquina impossível. Não é poder, não. É só... Ele é inteligente pra caralho. Sim. Pronto. E a cena, então, ela é de um convite que Baltazar... Baltazar de quê? Ou você não sabe ainda o sobrenome dele? Então, da Mika é Brenu. Pode ser Brenu também. É um dos nomes que ele escolheu para ser. Então, há um convite para conversa enviado pela diretora, Halaef, para o senhor Baltazar. Num dia em que ele não teria trabalho, ou nenhuma obrigação a priori, e a cena então chega. Nós podemos começar com ele chegando Pronto. Então, o senhor Bernu, BRNU? Brenu. Breno. Brenu.
Brinu, sei lá, por aí. Brenu. Praticamente isso. Mas então ele fica ele espera um pouquinho na recepção. Uma recepção grande, é da Academia de São Paulo, para o ensino médio, que é a parte da qual a diretora está ligada. Ela é a diretora do ensino médio, não necessariamente do ensino superior. O ensino superior são outros departamentos. E depois de um pouco de tempo, a secretária pede que o senhor Baltazar entre para conversar com a diretora. Até que enfim. Ela faz uma reverência e as portas. Então Baltazar passa pelas portas e entra já na sala anteriormente já descrita da professora, que é uma sala extensa, com estantes de livros, uma mesa relativamente velha. O prédio da academia, o lugar da academia é relativamente antigo, a Academia de São Paulo. Não é a academia mais antiga do Brasil, essa é de Salvador, a academia mais antiga do Brasil, chegada com a família imperial, família real de Portugal, que fez a primeira academia de heróis da época ainda da colônia, mas é muito antigo ainda. É do começo do século XX, e essencialmente a diretora ela se levanta e a diretora, que também eu devo descrever, já que ela só apareceu 2 vezes na sessão, na história até então. Ela é uma mulher de idade, ela tem provavelmente uns 50 anos, ou talvez até mais, ela não dá para ter completa certeza. O rosto tem rugas, algumas cicatrizes, ela usa a roupa mais formal da academia, um terninho e algumas medalhas estão no peito dela, representando que ela serviu. Ela não é simplesmente, ela não é só civil, ela provavelmente teve uma carreira militar. E ela usa um capzinho, não um cap, mas aqueles bonés militares mais formais. E ela então acena para Baltazar e fala: por favor, senhor Brenu, pode sentar-se. Desculpe a demora, mas tinha alguns problemas a resolver. Pode chamar de Baltazar. Ela espera que ele sente, e depois dele estar sentada, ela também se senta. Os móveis são estilo rococó, estilo já antigo, quase que o estilo pós-monárquico, ou até mesmo talvez uns ares renascentistas da antiga monarquia. Ela se senta e olha para Baltazar e comenta: é muito bom que o senhor tenha podido vir. Nós, não só eu fico contente com isso, mas acredito que a academia fica bastante contente com a possibilidade de sua vinda. Como já falava na carta, eu expressava pelo menos os interesses na carta, de que eu devo dizer que fiquei muito contente em saber que o senhor estava por aqui, nas terras brasileiras. Na verdade, ainda posso adicionar que é uma honra ter Mika como uma de nossas alunas. E, como é colocado na carta, seria muito interessante e seria uma honra também se o senhor pudesse fazer parte do nosso corpo docente. Você quer que eu lecione? Exatamente, senhor. Nosso quadro de... Pera, pode falar. Perguntou para qual grau? Nós estamos com vagas tanto para ensino médio quanto para ensino superior, mas especialmente para o ensino superior, nós estamos em falta de um professor com qualificação. E nenhum tem uma qualificação que possa ser comparada com a tua, no que diz respeito ao conhecimento sobre controle, desenvolvimento e aprendizado das individualidades e peculiaridades de cada super-humano. Ele fica
pensando um pouco, tipo, ele tá meio que ponderando ali. Ela observa. Não é comum da diretora ficar ansiosa nas coisas, mas dá para ver que ela, com leve nervor, ela mexe nos papéis, porque ela é fácil de ser lida, pelo menos por alguém como Baltazar. As expressões. Uma pessoa com as qualificações de Baltazar não existe. Ele é provavelmente a pessoa mais bem qualificada para praticamente todos os tipos de empregos relacionados a lecionar. E especialmente no âmbito de treinamento de heróis, não é a coisa mais fácil de existir. Porque uma coisa é você arranjar coaches e pessoas que saibam de um ou outro poder, mas alguém que tenha vivido o suficiente ou que tenha visto e convivido com muitos heróis para poder entender o funcionamento dessas peculiaridades é coisa rara. Então, ela fica nervosamente mexendo nos papéis em silêncio, observando Baltazar. Ele encosta assim na cadeira. Ele dá aquele, tipo, um sorriso meio malicioso. Não malícia de perversão, mas tipo de maldade mesmo. E aí ele estica um pouco as mãos assim, porque ele anda. Ele tem uma bengala, assim, ele não usa muito, mas ele tem. Aí ele apoia as mãos na bengala. Me convença de que eu tenho que vir pra cá ajudar vocês. A diretora, ela dá um suspiro e então olha para ele. Bom, creio que haja muitas razões que eu possa elencar para você vir para a Academia de Heróis de São Paulo. A primeira delas, talvez a mais próxima a ti, seja o fato de sua filha estar em nosso hall de estudantes. Uma presença mais próxima de você pode ser útil para ela, talvez até mesmo, pelo menos para quando ela não estiver em casa. Então, será também uma possibilidade de você vê-la e ver os colegas com os quais ela anda, o que pode ser algo pertinente, caso você tenha dúvidas ou não dos colegas com os quais ela ande e com as companhias com as quais ela fique próxima. Isso é uma das razões, mas de longe a única. Você, sendo a pessoa que é, com as credenciais que tem, você teria acesso a conhecimentos muito úteis e que poderiam ajudar o futuro desse novo grupo de heróis que está surgindo. Não só no sentido para proteger os jovens, mas para proteger a nação em que você está. Acredito que você tenha as razões para ter vindo ao Brasil e não a outros países. E essa é a grande questão. Você escolheu vir ao Brasil e escolheu vir a São Paulo. Você poderia, eu tenho certeza que você tem acesso a qualquer país do mundo, mas presumo que a sua vinda a São Paulo tenha razões específicas e, portanto, uma São Paulo mais defendida e mais bem organizada e com heróis mais competentes é útil a você, eu presumo. Ela espera para ver a reação dele, o que ele fala. Ele parece que tá, tipo, só prestando atenção pra ver se ela vai falar mais alguma coisa. Ela olha mais um pouco e também fala, considerando também o fato de você ter vindo ao Brasil e não a outro país, talvez tenha razões específicas a seu histórico, que eu confesso. Bem, você deve saber também sobre mim, provavelmente mais do que eu sei sobre você. Ela comenta, ela tira um papel que tem o selo militar nele e ela não abre, ela só coloca sobre a mesa, ele está lacrado. Ela comenta sobre o cachorro começou a latir. Ela comenta sobre, meu Deus, tá me irritando meu cachorro. Ela comenta sobre o papel. Ela fala. Da cachorra. Não. Latindo. Tem um cachorro voando pela escola. Droga! Fifi! Droga! Cachorro! Para de voar!
É a última vez que a gente tenta criar filhotes com individualidades. É complicado. Quando eles começam a soltar lasers pelos olhos, mas enfim. Ela pega o papel e ela fala: nós, obviamente, levantamos o histórico dos nossos possíveis professores. E somente aquilo que nós temos acesso sem. Se não me engano, só em off, o Baltazar veio da Romênia, não é? Ou é de outro lugar? É. Romênia. Então, só o que a gente teve acesso sem consultar a inteligência da Romênia, isso aí é só de outras instituições, já mostra um histórico que eu possa dizer complexo do senhor Baltazar. E creio que também, como um último ponto que seria útil, a sua filiação à academia, é que filiado à academia você teria acesso às pesquisas que nós temos aqui. Creio que você já deve ter ouvido no professor Beach, no professor em seus nomes heróicos, o professor Beach, o professor Minhoqueiro, o doutor Tempo e Espaço, só para falar alguns. E creio que você fique muito interessado nas pesquisas em andamento, sem falar que, sendo um professor da academia, você também estará mais próximo de outros indivíduos. Ela pega mais alguns papéis e coloca sobre a mesa, que tem as fotos assim, 3x4, de alguns indivíduos, como Nulox, Crasha e a Fada. Talvez sejam relevantes também para as suas pesquisas. E ela fica em silêncio. Ele dá uma inclinada assim para poder ver as fotos. E ele parece estar analisando cada um deles, assim, meio que tentando lembrar exatamente quem que é cada um. Aí ele empurra as fotos assim devagar, como se estivesse devolvendo para ela. Tá. Eu só queria ver se você ia conseguir me convencer. Mas eu já ia aceitar mesmo. Não tenho nada melhor para fazer por enquanto. Ela dá um sorriso. Fico muito contente com isso, Sr. Baltazar. Não fique muito. Não sou uma pessoa agradável para se lidar. Já começa a levantar. É. ela fala: bom, já enquanto ele vai se levantando, o senhor prefere as particularidades relacionadas à questão jurídica mandadas por você por e-mail, pelos correios, carta? Sem problema, senhor. Nós iremos fazer isso. E quando gostaria de começar a lecionar? Quando precisarem de mim. Bom, já estamos precisando. Temos algumas. Os professores que estão agora, eles são professores temporários. A abertura de concurso ainda será feita, mas você entraria a partir de convênios militares. E com isso não precisaria fazer o concurso, mas de qualquer forma você venceria o concurso mesmo assim. É só para acelerarmos a questão burocrática. Tanto faz. Creio que então. Ela fica em silêncio. Eu começo hoje porque eu não tô afim. Muito bem, senhor. Acredito então que você já possa então começar a próxima semana. Se for do agrado, senhor. Pode ser, pode ser. A professora faz uma reverência e levanta para apertar a mão de Baltazar. Ele aperta a mão dela. E ela então fala que. Depois ele limpa a mão, tá? Ele aperta a mão assim e depois ele dá uma limpada na roupa. Ela sabe o suficiente de Baltazar para não se incomodar com nada que ele faz. Não, só detalhe mesmo. Tipo. É que, tipo, ela também é uma pessoa muito orgulhosa, mas é Baltazar. Ela não vai se incomodar com isso. Então, ela novamente faz uma reverência, diz que mandarei, então, hoje mesmo que entreguem as cartas e as documentações para a sua residência. Usaremos o teletransporte se não for um problema.
Ele para e pensa um pouco. É um problema. Melhor deixar as cartas com a Mika. Certo. Ela então, levará para casa. deixaremos então com sua filha. E basicamente ela agradece e espera então Baltazar ir. Ele sai, assim, tipo, ele vai reclamando com as pessoas que encontram no caminho, falando, sai do meu caminho. Umas coisas assim, sabe? Tipo, sai! Dá susto às pessoas. É uma Pronto. figura bizarra e ele usa isso a favor dele. Ah, sei. É bem capaz que ele tenha assustado a secretária. Provavelmente. Mas. Bom, essa foi então a cena de Baltazar e a diretora. Baltazar então vai se tornar um professor. Ele vai também se tornar. Eu acabei não vendo, ele vai se tornar só no ensino superior, correto? É. Sim. Muito bem. Podemos agora ir para a cena de Mika e Cerebrum. Você pode falar só por alto da Mika. E eu falo do cérebro. Ah, ok. Então a Mika é filha do Baltazar. Ela é uma mutante. Ela é basicamente um morcego. E ela é um pouquinho mais do que, por exemplo, a Frop do Boku no Hero, porque ela não tem aparência de sapo. A Mika ela tem uma aparência mais animalesca de morcego. Sim, tanto que ela não pode usar as roupas direito, tem que usar aquele mantozinho. É. Que ela realmente tem as dobras da asa, ela não tem os dedos. Tipo Ela as só mãos. tem o polegar, assim dizendo. Sim. E o Cerebrum, ele é um aluno do 2D, a Mika é da 2C. O Cerebrum é do 2D, que é um menino rato, assim, meio deformado, pequeno, mas com super intelecto e super invenção. Ele constrói máquinas e está sempre andando com um robô, dentro de um robô, de uma máquina, para os lugares. Porque ele mesmo é um garoto, tipo, tem 50 centímetros de altura, ele é todo pequenininho e deformado. E a grande coisa dele é que ele está tentando montar como se fosse uma empresa júnior de heróis, que ele está chamando de Excelsior. Sendo super inteligente, ele está criando essa empreitada, já chamou vários dos jogadores, e meio que para o final do ano ele quer ter a empresa já funcionando para os jogos externos, entre as academias de heróis. E aí é isso que está rolando com o cérebro. Assim como rolou com os outros, a Mika ela recebe um convite um dia de um dos drones do cérebro. É um drone. Dá pra ver que ele não é um drone industrializado. Ele foi construído porque ele tem detalhes específicos, ele não tem as marcações industriais e ele tem funções bastante específicas e designs que não são generalizados. Eles são customizados. O drone dele aparece no momento em que Mika estivesse indo para a biblioteca, ou no momento que ela estivesse já saindo do refeitório, ou ela estivesse indo se encontrar com os Lordes das Trevas e Rainhas dos Condenados, ou algo assim. No momento que ela Porque estiver usando a aquele acessório. Mika, não sei se você sabe, mas a Mika ela não come em público. Ela não come em público? Não. Então sempre que ela tá lá no refeitório, ela nunca tá comendo. É que eu acho que isso é um detalhe que ninguém reparou. Que a Mika nunca tá comendo. Você já falou isso numa sessão, se não me engano. Mas ninguém ainda cutucou isso. Então ela provavelmente estaria só indo lá pro refeitório. Numa ida ao refeitório, então, recebe a abordagem do drone que tem a cartinha. Ela pega a carta. Na carta, lê-se que, como foi com os outros, era: por favor, assim que puder receber essa carta, venha na medida do possível para a biblioteca no horário tal, e é um horário bem próximo ao horário que a carta chegou a você. Assinado Cerebrum Altenor Cerebrum, que ele é relativamente conhecido, a Mika conheceria ele, é um dos alunos mais conhecidos da escola, que é o aluno que tem as notas mais altas. Ela vai primeiro lá avisar os Lordes das Trevas E e Rainha a dos Sainha Condenados. do Comendado. Eu buguei pra falar. E aí depois ela iria pra
pra biblioteca. LTRC, o nome do grupo. É, LTRC. Pior que eu falei zoando e ficou. É. Não, você falou Lorde das Trevas, aí a Itami. E Rainhas dos Condenados, e ficou esse o nome do grupo. É. Muito bem. Então, a Mika vai caminhando em direção à biblioteca, passando pelos saguões, onde tem as salas meio que satélites, e ela então encontra numa mesa o cérebro junto com, novamente, o cérebro, o andarilho do asfalto e o Mutaro. Eles passam o tempo juntos, o cérebro ajuda os dois a estudarem, que eles têm notas ruins. Então o cérebro costuma passar o tempo na biblioteca ajudando eles com os estudos. Mutaro, por questões de descrição, Mutaro é um cara que sempre parece que tem algo se movendo da pele dele. A pele está sempre em movimentação. E ele usa trapos, apenas trapos, porque a peculiaridade dele é poder transformar explosivamente em partes de animais. E nenhuma roupa sobrevive a isso. O andarilho de asfalto é um cara maluco que usa um monte de roupa de moda estranha, que não faz sentido. E num ouvido tem um headphone, só metade de um headphone, no outro tem só um headphone, aquele de ouvido, fone de ouvido. E ele é um cara muito louco, que conversa com a cidade, o espírito da cidade. Quando a Mika vai entrando, ela reconhece o cérebro, e assim que ele a vê entrar, ele abre os braços assim à distância e fala como se a convidasse para chegar mais perto. Ela vai andando O cérebro... pra perto, mas ela não fala nada, ela só tá, tipo, observando. O andarilho do asfalto, ele É meio... antes ou depois dos testes que ela fez? Isso é depois. Então isso é pós-carnaval. E antes da questão com... se isso aí é pós-carnaval, então deveria vir a cena de Cedric e Gracelli antes. Mas, enfim. Então, vamos continuar e depois a gente faz a de Cedric e Gracelli. Mas isso é antes da batalha contra a Sansa, mas depois do carnaval. Tá, então isso daí é antes do... Não, é depois dos testes que ela fez com o povo. Sim. Que foi o carnaval, os testes de Mika, batalha contra a Sansa. Então, quando a Mika já está próxima, meio que o andarilho de asfalto ele some da visão de Mika e tá puxando a cadeira agora para ela sentar. Falando, por favor, senta. Deixa eu ajudar. Não achei que você tivesse sobrevivido aos testes. Desde que eu volte, a cidade me dá forças, cara. A cidade Tá me bom. ama. A gente tenta, né? Ele ajuda. Ele puxa a cadeira pra Mika sentar. E depois ele meio que escorrega pra longe e já tá sentado de volta na cadeira ao lado de Cérebro. Cérebro, ele se levanta. O robô dele, na verdade, né? O robô se levanta, coloca as duas mãos robóticas como em formato de concha e fala: fico muito contente que tenha vindo senhorita Mika. Incomoda que eu a chame de senhorita? Não. A maioria das pessoas me chama de coisa, então... O Mutaro, ele dá um sorriso concordante. Um sorriso de alguém que também ouve muito isso. O Cérebro, ele anui com a cabeça, comentando: sim, eu compreendo sua situação. Imagino que você também deva sofrer com as particularidades de nossa conformação física. O Cérebro comenta. Bom, eu devo dizer, antes de começar a falar sobre o assunto pelo qual eu te fiz chamar, eu te convidei chamar, eu fiquei muito contente com o grupo que você fez. E se eu não participo dele com maior atenção, é porque eu tenho andado muito ocupado com
outras questões relacionadas aos estudos. O Lorde os que vocês chamam de Lordes das Trevas e Rainha dos Condenados, que, se não me engano, foi fundado pela garota Itami. Ah, tá. Foi ela. Aí ela chamou a gente fica lá, né? Mas assim. Mas é algo que eu acredito ser importante. Num mundo em que cada vez mais tem desgostos para conosco, é interessante. Um lugar de força. Um lugar que seja um ponto, pelo menos, de mínima segurança. Mesmo aqui na academia, eu posso afirmar que, e eu acho que você também já percebeu, há olhares que não nos veem de maneira amigável. Muito pelo contrário. Mas depois de um tempo, infelizmente, a gente acaba acostumando, né? Isso é uma Não infelicidade. é a melhor opção, mas é o que dá para fazer numa sociedade como essa. Sim. Infelizmente, é algo que a gente tristemente é forçado a se acostumar com. Mas, deixando de lado essas tristezas com as quais convivemos dia a dia, e o motivo pelo qual gostaria de sua presença aqui era para comentar sobre o que eu talvez, ou quase que certamente, acredito que você já tenha sabido, da nossa, como podemos dizer, empresa júnior de heróis que estamos a constituir. Mais ou menos, eu ouvi algumas pessoas falarem, mas eu não prestei muita atenção. Pois bem, só para explicar de maneira abrangente, consegui encontrar as aberturas jurídicas específicas que permitem que nós, estudantes, possamos ter uma empresa de heróis, uma agência de heróis, mesmo não sendo formados e mesmo não tendo a carteira para isso. Não é algo ilegal, é apenas uma pequena brecha nas leis que cai nos furos entre uma empresa civil, uma empresa particular, pública e militar. Como nós somos esse meio termo, como os heróis são esse indeterminado, a jurisdição em parte disso ainda é muito precária, por assim dizer. Mas pelo menos é possível fazer isso. É possível criar uma empresa júnior como nós, estudantes. E meus planos com isso, talvez você até tenha ouvido de outros alunos, seria precisamente construir uma nova forma de pensar os heróis. Você deve até, eu presumo, considerando o seu arcabouço de estudos, você já deve ter visto o histórico de heróis no Brasil, especialmente nos últimos tempos. Temos visto um crescimento na vilania e um decréscimo no heroísmo. Mais vilões surgem, mais heróis morrem. É preciso que haja mais consciência nas ações. É preciso que haja que os heróis os heróis que estão para vir e nós que estamos estudando tenhamos maior conhecimento do que se fazer para viver numa sociedade heróica, que tenhamos uma profissionalização mais correta. E meio que é isso que eu venho procurando. Uma empresa júnior formada por alunos já se projetando para a sociedade, levando um trabalho de coisa mais séria, com menos dos ideais exagerados sobre os heróis, menos daqueles quadrinhos de heróis, e mais de uma maneira mais profissional. E para isso é importante que os heróis saibam sobre si mesmos, sobre suas peculiaridades e capacidades. Você concordaria com isso? Eu acho que além das pessoas saberem o que elas podem fazer, tipo soltar gelo ou sei lá, elas deveriam saber de comportamento, né? Porque, assim, eu vejo muitos alunos que estão por aqui que não têm um comportamento nato de um herói. Parece mais que herói virou um título bonito que todo mundo almeja, mas ninguém quer realmente ser um herói. Precisamente. Esse estado em que nós nos encontramos, caótico,
só vai fazer com que nas próximas décadas, basicamente, a maior parte dos heróis morram. Você vê o número de heróis mortos está cada vez maior e heróis cada vez mais jovens. Muitos dos nossos colegas, os mais imprudentes, os menos assíduos, os menos profissionais, eles não vão sobreviver ao primeiro ano de heróis. É um temor que eu tenho. Eu poderia, apesar de que eu não vou fazer isso, elencar pelo menos 3 do topo da minha cabeça que não sobreviveriam um mês depois de formados. E isso é... Ele dá uma pausada. Não é muito profissional elencar nomes. Creio que você entenda isso. Eu sei disso, mas é porque eu tô fazendo uns testes com eles e aí eu posso estudar melhor. Ver como eu posso possivelmente ajudar ou domar essa pessoa. É aí que entra a questão de eu ter te chamado, senhorita Mika. Nossa empreitada, ela junta não somente os heróis que procuram ser defensores, os heróis que irão ativamente atuar no combate, mas também os heróis de suporte, heróis de resgate e também os heróis relacionados à prática de pesquisa e ensino. Ele mostra assim alguns hologramas demonstrando as questões. Eu fiquei sabendo dos seus testes e é algo assim fundamental. Eu confesso não ser um grande conhecedor dos aspectos pedagógicos e aspectos instrucionais relacionados aos heróis. E que você me supera numa gama de muitas vezes. E para esse projeto, nós temos uma sociedade com heróis que melhor compreendam a sua função de herói, que melhor possam combater a violência e a criminalidade. E ele dá uma pequena pausa assim e volta a falar para que nossos colegas não morram, que é isso que vai acontecer. Não morram de forma imprudente, não morram por desconhecer a si próprios e as suas funções de heróis. Eu gostaria de convidá-la a fazer parte da nossa empreitada. Então é para eu basicamente estudar o que cada pessoa faz e orientar da melhor forma como eles podem usar aquelas. Sim, precisamente. Isso o papai faz. Ele dá uma pausada, ele fala assim, eu sei que isso é o que o senhor Baltazar, seu pai, faz, mas no que diz respeito, ele não tem uma agência de heróis, ele atua no âmbito da academia principalmente. O que eu proponho é que nós não fiquemos somente no âmbito acadêmico, para que nós saiamos do meio acadêmico, que as pesquisas e que as coisas elas impactem. E a maneira de fazermos isso é com uma agência de heróis. Uma agência de heróis que perceba todos os aspectos da vida heróica, da área de pesquisa, da área de atuação propriamente no campo. E se você for ver, nem mesmo as grandes empresas, nem mesmo a agência Magnolia faz algo semelhante. Eles não há um respeito aos heróis pedagogos. E seria algo em que você poderia brilhar muito. E que eu, sinceramente, gostaria muito de seu auxílio. Eu duvido muito que alguém vai dar valor para uma menina morcego, mas tá, eu posso tentar ajudar. Quando você Porque fala... Não, isso continua. complementaria as minhas pesquisas e meus projetos. Ela... Só um segundo que estão batendo a porta. Acho que o cachorro tá arranhando aqui. Um momento. 30 segundos.
Voltei. Coloquei a cachorra dentro do quarto pra parar de fazer barulho. Você voltou aí também? Alô? Eu não saí. Ah, ok. Muito bem. Quando ela vai falando isso, o cérebro, ele abre o centro do robô e aí revela o pequeno garotinho, o rato deformado no centro. E ele olha, os olhos meio que brilhando assim pra Mika. As pessoas podem até não ver valor na gente, mas nós temos que mostrar que somos melhores, ou que podemos ser melhores do que da maneira como eles nos veem. Eu sei disso, mas ainda assim. Talvez, quando eles souberem mais e forem melhores, possamos também viver num mundo em que nos olhem com menos rancor. Eu acho que isso vai demorar um pouco, mas Bom, você então gostaria de fazer parte? sim, Muito eu bem. posso fazer parte. Mas eu quero 50%. Nós dividimos nossas partes igualmente, Ela pelos fala membros. isso em tom de brincadeira, tá? Ah, ele não percebe a brincadeira. Depois de um tempo ele... Ah, você estava brincando. Desculpe, eu às É, vezes... Às vezes me perco muito. Ele fora do robô tem uma voz mais fodida, tipo... Tipo, sei lá. Eu às vezes me perco muito. Mas enfim. Aí ele volta pro robô, o robô se fecha, a voz volta a ser mecanizada. E então, quando nós tivermos o contrato, a gente então assinará todos juntos. Temos já vários integrantes. E quem quiser faz parte. bom, ele aponta para os dois ao lado. Mutaro. Além deles. Temos também na lista o senhor Ismael, Helion. Deixa eu pensar por alto. Era Ismael, Helion. Não lembro o que é que tava, tinha mais gente. O Gok. O Alexandre Magnus. Até o Temos. Magnus? Sim. Ele é uma figura capaz. Muitas das pessoas a gente ainda terá que trabalhar no que diz respeito a seus temperamentos. Também faz parte do nosso caráter de coaching. Afinal, Eu vou ter que lidar com ele, não é? nós vamos lidar em conjunto. É um fardo que podemos dividir. Não basta que de muita graça, eu vou bater nele. ele não deve fazer, não deve chegar a esse ponto. Ele dá o robô dá um Nós Lulu robótico. É o quê? Lulu robótico. Ele Não sei se você já ouviu. Não. Depois Você pode procurar. você. Ele comenta: nós temos que pegar os alunos. Eu acho que também faz parte até do nosso caráter pedagógico pegar os alunos mais complicados. E ele até dá uma pausada e clica assim, não nem clica, ele ativa uns hologramas e mostra assim uma figura e olha o robô, os olhos robóticos olham, que é um robô estilo, ele não tem necessariamente uma cabeça, ele tem uns sensores no topo, ele só colocou uns olhos robóticos para ter um mínimo de empatia, que as pessoas não gostam de conversar com uma coisa que não tem olhos, cara. Então ele tem uma cara, tem olho, mas não é necessariamente funcional. As partes sensitivas estão espalhadas pelo corpo. Porque ele não vai ser burro de programar um robô que tirou a cabeça e parou de funcionar. Então, os olhos robóticos olham para Mika e falam: eu estou ponderando se valeria a pena a gente trabalhar com este indivíduo e talvez tentar impedir que ele... Bom, você sabe o histórico dele. E parece o holograma do garoto piruleta. Do menino piruleta. Mas o que ele poderia oferecer além de piadinhas infames?
E um rabo. Nessa questão, eu acho que somente nós poderíamos oferecer a ele. Nós ganharíamos pouco, mas poderíamos ajudá-lo, quem sabe. Porque você sabe, ele não vai sobreviver nesse mundo de heróis. Eu sei. Ele provavelmente não vai nem sobreviver até o 3º ano. Nesse decorrer das coisas, provavelmente. E aí é uma das questões que eu pondero e postulo com relação à ética e à moral disso. Observando o futuro cataclisma ou o problema futuro, valeria a pena agir com antecedência? É nosso dever fazer sobre isso? O que você diria, senhorita Mika? Eu diria que assim, se for mesmo chamar ele, deveria pelo menos falar com ele a respeito disso. E jogar uma real, porque se ele for continuar assim, ele não vai conseguir ser herói, não vai conseguir terminar o ensino, e talvez não tenha algum outro lugar para ele atuar. Porque, assim, por exemplo, as pessoas costumam dizer que é fácil você arranjar emprego em fast food. Mas assim, ele querendo ou não, é um mutante. Então as pessoas podem olhar para ele e achar e dar desculpa de que ele é sujo, porque ele tem um rabo. Só por isso. Então ele não seria admitido em locais de comida, principalmente restaurantes chiques ou até mesmo fast food. Seria bem difícil. Então, outro tipo de função que ele poderia atuar é bem difícil, porque ele tendo parte mutante, seria provavelmente o último a ser escolhido e a julgar de que ele não tenha uma inteligência tão superior, assim, talvez mínima, ele não conseguiria fazer nada. Eu concordo, senhorita Mika. Mas também o pouco que eu já estudei sobre ele e já venho observando, ele é muito resistente a aproximações desse tipo. E ver com gracinhas, e as tentativas de chegar dessa forma nele falham e acabam gerando os efeitos reversos. Eu apenas coloco como algo para que nós pensemos. Porque eu vejo que é um problema. Eu vejo que é um problema, mas é um que eu não tenho total certeza de como proceder. E Conversa, talvez. curiosamente, até onde eu sei, ele também é resistente a mutantes. O que é particularmente irônico. Sim. Não, o que dá pra fazer é o típico admirador secreto. Você começa a contatar ele de maneira que ele não saiba quem você é, e ele vai criar uma certa empatia até que te encontre. Provavelmente ele vai ficar super puto quando te encontrar, mas se você tiver uma relação já meio que formada com ele, ele provavelmente vai ficar confuso e depois vai tentar conversar. Uma relação primeiro criada a partir de respeito. A partir de um anônimo. Seria bom saber o que esse garoto respeita. Quem ele admira. Para tentar emular a isso. Eu sinceramente não sei. Mas, enfim, ele apaga assim o holograma. É apenas uma das coisas das quais eu pondero. Eu devo ser sincero, estamos fazendo uma empresa. E eu quero que ela funcione. Eu quero que ela sirva como um exemplo. Eu quero que ela seja um novo fazer heróico nesse país. Mas eu não quero ver os colegas com os quais eu estudei morrendo. Mesmo aqueles dos quais eu sinceramente não tenho muita empatia, para dizer o mínimo. Acho que ninguém quer ver as pessoas morrendo. Se bem que hoje em dia a morte é banal. Então as pessoas não ligam. Sim. Mas devo estar tomando seu tempo.
Eu fico contente que tenha retornado. Que tenha retornado, que tenha aceitado. E espero a sua participação. Mais para frente faremos então os prospectos dos objetivos de de todos os membros, divisão de funções, e poderemos fazer isso em grupo. Tudo bem. Obrigado por ter vindo, senhorita Mika. De nada, eu acho. E só não tenta me contatar por celular, que eu não uso essa merda. E como então nós falaremos? Tô dizendo não ficar conversando comigo por celular, porque ele me faz um pouco de mal. Sabe, ranar, sonar, essas coisas, né? Eu posso desenvolver um dispositivo de comunicação nossa, se for da sua preferência. Eu já pensei em fazer alguma coisa assim, mas eu realmente não tenho saco pra ficar respondendo essas mensagens. Até porque eu só tenho 2 dedos. Eu mostro assim. Bom, ele apresenta o holograma. Só um momento. O holograma começa a mudar. E aí eu fiz com que funcionasse também pela sua voz. Tem tipo um Android, sistema Android aí. Eu posso fazer um dispositivo que funcione por voz para você, se quiser. Mas aí eu vou ficar gritando com o negócio? Não necessariamente. Talvez quando estiver solo. Ou ele para um pouco para ponderar. Existem maneiras diferenciadas de fazer isso. Mas, se você quiser, nós podemos ponderar em dispositivos que utilizem outros aspectos. Acho que seja totalmente necessário no momento, mas é algo a se pensar. Talvez seja divertido de desenvolver. Exatamente. Ele faz uma reverência. No mais, tendo aceitado, ele diz manter contato e diz estar contente. Mais alguma outra coisa que queira falar antes de término? Creio que não. Pronto. Então, essa foi a cena Mika e Cérebro. Teve volta da diretora Mika e Cérebro. Eu irei terminar a gravação desses, porque foi uma cena bem fechada, porque um foi Baltazar e o outro foi a Mika. Estão relacionados. Vou terminar esse, e aí eu começo uma outra das outras cenas. Eu só vou no banheiro antes, porque eu tô apertado. Pera, tem que tirar o ursinho. Sai, ursinho!